De volta com o Educador em Entrevista, continuamos aqui na companhia da Silvia. Hoje, Silvia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos falar um pouquinho de alguns temas interessantes, não é? Começando aí com dores articulares e crônicas no sistema locomotor dos pets. Muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, não é? E com a idade, assim como com a gente, isso vai aparecendo também nos nossos pets. Sim, sem dúvida. Inclusive nos felinos, né? Nos gatos, que às vezes a gente tem uma dificuldade maior em conseguir perceber, porque o gato, ele claudica, né? Ele manca muito menos do que o cachorro. Mas o gato, às vezes ele começa, por exemplo, a fazer as fezes e a urina fora da caixinha, gatos mais idosos, porque às vezes eles têm dificuldade de transpor a barreira da caixinha, né? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa lembrar na hora que a gente está, né, avaliando as causas, os motivos para esse acontecimento, porque de repente pode ser que ele tenha dor na hora de entrar ou sair dessa caixinha. Muitas vezes eles podem demonstrar a dor articular evitando, por exemplo, pular em móveis, subir escadas, né? Isso no caso do gato. O cachorro, ele já é mais dramático, né? Ele já mostra mais, ele já vai mancar aí, né? Com muito mais ênfase, né? Mais fácil da gente perceber. E nessa época do frio, essa questão aí da claudicação, né, das lesões aí do sistema locomotor, principalmente nas articulações, ela aflora muito, né, ela fica muito evidente. Então, a gente percebeu aí, a gente constatou isso, né, na nossa rotina clínica, que quando deu essa esfriada, vários animais travaram, pararam de andar, mostraram, né, essas questões que eles já deveriam ter, provavelmente, mas elas apareceram no momento que o frio veio aí com essa intensidade. E aí são questões que a gente ameniza e tal, mas que não vão se resolver mais, não é? São problemas instalados, não é, Silvia? Muitas vezes, sim. Muitas vezes você já tem mesmo, né, esse desgaste da articulação, e aí a gente só vai fazer um manejo terapêutico, né? Às vezes dietético, né? Às vezes a gente tem algumas alimentações, algumas suplementações que a gente pode fazer para melhorar este quadro. Laura aqui colocando uma questão interessante, né? A gente falou que o frio é um fator. As roupinhas, né, manter o ambiente mais aquecido, ajuda então como um auxiliar aí. Sim. A roupinha, ela é uma arma a mais para a gente ajudar os animais nesse período mais frio, né? É muito importante a gente sempre lembrar de colocar uma roupinha confortável, uma roupinha que não prenda o movimento. A gente tem que tomar cuidado também para a gente não garrotear alguma região do corpo e acabar machucando. E os animais de pelo longo, quando eles estão com a roupinha, o atrito ali do pelo e da roupinha pode formar nós, né? Então, também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Perfeito. A Rose aqui falando, né? A gente vê hoje muitos cães em fisioterapia, acupuntura, né? Até hidroginástica, né? Com esteiras com água. São ações que, em alguns casos, auxiliam, focadas nesses problemas, correto? Sim, sim, auxiliam muito. Muito mesmo. A acupuntura, eu particularmente, assim, eu não tinha, né, muita fé, mas eu pude presenciar um animal que, após a sessão de acupuntura, a gente percebia na expressão
do cachorro que tinha aliviado a dor. Então, é muito interessante essas terapias, a própria, né, a hidroesteira também é muito legal, ajuda bastante nessa questão aí dessas dores crônicas e articulares. Período específico, né? Frio, tempo seco é o nosso inverno, alergias, tosses, resfriados, pneumonia, como acontece conosco, também vai acontecer com os pets. Sim, nesse período, né, você tem, como o tempo está mais seco, você tem mais poeira, né, mais alérgenos em suspensão. E isso o animal acaba inalando e isso vai causar uma reação alérgica bem grande, né? Os gatos, novamente, eles vão sofrer bastante com as questões respiratórias. Também, como vivência clínica, né, a gente teve aí uma avalanche de gatinhos com tosses, com espirros, com secreção nasal, e os cães também. Mas assim, foi bem engraçado, né? Porque durante a semana a gente atendeu muitos gatinhos com quadro aí de rinotraqueite. E tudo em decorrência desse frio, né? Assim, bem grande que a gente está enfrentando, e com a secura também do ar. Essa secura acaba causando, né, um ressecamento nas vias aéreas superiores, né, na narina, na boca, nos olhos. Então, é sempre interessante a pessoa, se conseguir manejar o animal, pingar o soro fisiológico, oferecer bastante líquido, né? E o sachêzinho, né, o sachê, essas alimentações úmidas, né, eles são uma boa estratégia para a gente fazer com que o animal, tanto cães quanto gatos, ingiram mais água, né? Porque nesse friozinho, até a gente às vezes bebe menos água. E isso acaba refletindo em vários sistemas. No próprio sistema locomotor, né, aí nas articulações, onde você vai ter o líquido que banha as articulações, que é o líquido sinovial mais espesso, o sistema respiratório, a pele. Então, o sachê, a alimentação úmida, ajuda muito. Perfeito. E é interessante isso, né? Como ações simples da rotina vão dar mais qualidade de vida, vão evitar problemas. Então, olha, um sachêzinho. Eu já vi pessoas que, no caso do soro, como você falou, né? Tá lá com o bichinho do lado, tem um borrifadorzinho, às vezes dá uma borrifadinha, né? Mesmo quando, ou uma gotinha, tá o cachorro lá deitado do lado, né? Ele próprio vai lamber, né? E é soro, não tem problema nenhum. Então, acabam ajudando nessa hidratação. Sim. Aí, no caso do soro fisiológico, a gente pode pingar na conjuntiva, né? Nos olhos. Quando a pessoa consegue, pode pingar também nas narinas. Então, isso você acaba hidratando as mucosas. Bacana aqui, a Rose, com uma pergunta que bate com uma das temáticas que a gente tinha separado, que é ressecamento e fissuras, em especial em patas, etc. Acontece muito e as pessoas normalmente não sabem como agir. A questão, né, da ingestão de água, né, através do sachê, tal, dessa comidinha úmida, é uma medida, e a gente pode proteger também essa patinha ou o narizinho, enfim, a região que está mais ressecada, existem sprays hidratantes. Principalmente, por exemplo, alguns animaizinhos que têm atopia, né, que têm essa dermatite alérgica, pode dar um alívio. E quando você tem realmente uma fissura na patinha, você tem alguns cremes que você pode usar também para hidratar. No caso de cotovelo também, que às vezes esses animais de
porte maior, que são mais pesados, às vezes esse cotovelo, essa pele do cotovelo, aquele calo, né, do cotovelo, vai raspando no cimento. isso pode inflamar, infeccionar. Então, a hidratação com os cremes, elas são bastante interessantes até para a gente evitar de acontecer essa inflamação. E lembrando que são cremes específicos, né, gente? Não é o creme que você tem lá no armário que você passa em você, porque o bicho vai lamber. Sim, então sempre, né, nos pets a gente tem também, né, esses cremes que eles já são hipoalergênicos e voltados para a pele do animal. Perfeito. E tem que se observar também isso, né? Porque é o que a gente falou, olha, às vezes o bichinho começa a mancar. A gente acha que é articular, mas vai ver é uma fissura na pata, etc., que tem que ser cuidado. Sim, animaizinhos que costumam passear. Às vezes pode acontecer alguma pedrinha, né, entrar. Pode acontecer, às vezes, do animal pisar em algum caquinho de vidro. Além do ressecamento mesmo por conta desse tempo seco. Então, sempre a gente tem que dar uma inspecionada no animal para a gente tentar entender o que está acontecendo. Outro fator que acontece muito nesse período e que parece distante aí da observação das pessoas é que, olha, a gente está com frio, com tempo seco, mas no período da tarde o sol, não é? A gente pode não sentir, mas o asfalto fica quente, etc., e sai com o animal para passear e acaba queimando essa patinha e nem percebe. Com relação aí à questão dos passeios, né, eu até fui fazer uma pesquisa aí, e na nossa região ainda, que a gente mora numa cidade onde a gente não tem poluição e tudo, né? Então, até dá para a gente escolher um horário aí entre 9h30, 10h30, né? Que é um horário bacana para a pessoa dar uma voltinha, que você ainda não tem uma questão aí do sol ter esquentado tanto, né? Ou mesmo com relação aí aos raios ultravioletas, que mesmo no inverno, as pessoas que têm animaizinhos aí de pele branca, de pele clara, tanto gato quanto cães, o animal não deve tomar a radiação nesse período aí do sol aí entre 10h30 e 3h30 da tarde, né? Sempre proteger do sol, independente de ser verão ou o frio. Então, às vezes, uma hora legal aí para passear, que é uma hora que o tempo já está mais ameno, não está nem quente, né, e nem tão frio. E nesse caso específico, não é? A Adriana perguntando aqui, tem protetor solar para pet? Tem sim. Existem protetores solar para os pets. E esse protetor solar, ele também a gente tem que reaplicar, como a gente faz, né, na linha humana. E lembrar que sempre tem animal que vai lamber esse protetor. Então, sempre quando a gente passa algum produto aí na pele, o ideal é que você passe e você monitore esse animal por 15 a 20 minutos, que vai ser o período necessário para a absorção desse medicamento, ou desse hidratante ou protetor. Falando em período frio aí, né? A gente falou da questão de várias problemáticas e tem algumas doenças específicas do período e que, em função de não vacinação, né? E a vacina é um preventivo ótimo para isso, a gente tem de novo aí vários casos, né, Silvia? Como a gente, né, comentou da questão aí do sistema respiratório, né? A gente tem, no caso dos gatos, a rinotraqueite, e nos casos dos cães, a gente tem a traqueobronquite e a temida sinomose, né? Então, a gente tem aí acompanhado, nos últimos 3 anos, a gente tem tido... a gente não tem conseguido se livrar aí da sinomose, né? De repente dá uma melhorada, dá uma amenizada e voltam a aparecer casos. E, infelizmente, com essa esfriada aí que deu,
a gente começou a atender novamente casos com sinomose. E no caso ainda, no caso da sinomose, é muito triste a gente atender um animal com essa doença, porque é uma doença que a gente consegue fazer muito pouco pelo animal, né? Então é muito triste. E saber que existe a vacina e que você tem aí uma chance de proteger o animal muito alta, em torno aí de 95%, 99%. Então é uma judiação quando a gente vê um animal com sinomose. A sinomose, né, ela é basicamente de cães. Os gatos, eles não têm sinomose. E a sinomose é uma doença muito grave. No caso aí de outras doenças associadas, né, com o frio, seria a rinotraqueite dos gatos, que a gente tem também vacina, né? De um modo geral, ela não é tão grave, mas judia bastante do animal e ocasionalmente pode levar o animal a óbito. E a traqueobronquite canina, que é conhecida como a gripe canina, que também tem vacina, né? Então a gente perde muito, né? O tutor, aí, o responsável pelo animal, ele bobeia muito, ele perde muito quando ele não age de maneira profilática, que você evita sofrimento para a família, para o animal. Então a vacina ela pode ser deixada de lado. A vacina está aí, existe faz muito tempo. A gente vê que ela é efetiva, então a gente nunca pode deixar, nunca pode esquecer, nunca pode negligenciar a vacinação. E importante isso, né? Porque quando a gente pensa em vacinação, você já dá um conjunto de proteções, né? Com uma picadinha só, né? Então, olha, uma vez por ano, levar o bichinho lá para tomar e ficar livre da possibilidade dessas doenças é uma tranquilidade e é qualidade de vida para esse animal. Sim, a qualidade de vida, inclusive para a família, porque a gente percebe que muitas vezes esses animais que acabam contraindo sinomose, eles são amados. E às vezes a família sofre, né? Às vezes com a evolução da doença, e é uma coisa que poderia ter sido evitada. É uma doença que leva muito a óbito, né? É difícil recuperar. Sim. E os animais que sobrevivem normalmente ficam com alguma comorbidade. Eles ficam com sequelas. Esses animais às vezes podem apresentar quadros convulsivos, eles apresentam alterações neurológicas. Então, às vezes eles apresentam alguns tiques nervosos que acabam causando uma alteração dentária. Né? Então, porque bate o dentinho. Isso, e tudo isso é um sofrimento, e um sofrimento que a gente poderia evitar fazendo essa vacina, né? E todas as vezes que a pessoa procura, vai num consultório, a gente vai conversar sobre outros aspectos da saúde animal. Então, a gente pode tirar as dúvidas, a gente pode fazer aí um acompanhamento de ganho ou perda de peso, quer dizer, esse protocolo vacinal, ele vai servir para a gente prestar atenção em outras coisas que acontecem, além de proteger contra as doenças.